Parece mentira, mas aconteceu há 35 anos atrás, quando uma paulista e um carioca resolveram se juntar para promover o maior assalto a banco da história do país. E eu não estou dizendo isso só para vocês agora não, também disse no seminário de economia na faculdade que eu fiz. Esse evento mudou a vida de muitas pessoas, tanto naquele ano quanto para o resto das suas vidas. E essa história eu vou contar para vocês. Eu sou Marcelo, do Carteira Racional, e hoje é dia de Economia de Quinta. O ano era 1990. O país tinha acabado de eleger o primeiro presidente civil eleito diretamente pela população. Estava todo mundo empolgado pela posse que ia acontecer em março. Naquela época, os presidentes assumiam a presidência no dia 15 de março. Mas um outro evento naquele mesmo março iria abalar a vida de muitas pessoas. Fernando Collor de Mello ia assumir a presidência com uma tarefa muito árdua. Ele tinha herdado uma inflação de 90% ao mês do governo anterior. Isso quer dizer que se você guardasse R$ 100 na sua carteira e não gastasse com nada, no final do mês era como se você tivesse uma nota de R$ 10. Imagine como a vida era difícil naquela época. E toda essa herança de hiperinflação era causada basicamente por dois fatores: a indexação e os altos gastos públicos. A indexação acabava causando o que a gente chama de inflação inercial. O alto gasto público provocava uma expansão da moeda no mercado, o que também gera inflação. E tudo isso começou no final da década de 60. No final da década de 60, haviam dificuldades de se entender qual que era o reajuste correto dos contratos. Cada um reajustava da forma que queria. E dessa forma, o governo interviu, criando um índice para regular estes contratos. No começo, isso agradou a quase todo mundo, mas só que ela cria uma situação que a gente chama de inflação inercial. E o que é essa inflação inercial? A inflação inercial é quando você tem uma expectativa de inflação, já que tem um reajuste de contrato que está indexado, e você já aumenta os seus preços esperando esse reajuste de contrato. Ou seja, a inflação acaba tendo um movimento inercial e sempre aumentando constantemente. No final da década de 60 também, houveram os Planos Nacionais de Desenvolvimento. Isso proporcionou o que a gente chama de milagre econômico da década de 70. Até 1973, o Brasil cresceu na faixa de 10 a 11% ao ano, o que era muito para a época. Era um país que tinha acabado de ganhar uma Copa do Mundo e vivia um momento econômico fabuloso. Só que tudo isso ruiu com a primeira crise do petróleo em 1973, quando a OPEP decidiu dobrar o preço do petróleo. Ainda hoje, muitos países são dependentes desta fonte de energia. Naquela época era muito mais ainda. Isso impactou profundamente a economia brasileira. Esse crescimento acabou diminuindo e foi a gota d'água em 1979, quando a gente teve a segunda crise do petróleo. Isso enterrou de vez a economia brasileira e proporcionou o que a gente chama de década perdida, que é a década de 80. Foi uma época de hiperinflação e quem viveu aquele momento sabe tudo o que passou. E depois de vários planos econômicos frustrados, na década de 90, assumindo a presidência, Fernando Collor de Mello lançou o Plano Collor I. E no que consistia esse plano? Em enxugar literalmente a moeda do mercado. E foi isso que fez a equipe comandada pela economista Zélia Cardoso de Mello. Assim que tomou posse, Collor promoveu um feriado bancário para a implementação desse plano. E se você chegou até aqui, curte, compartilhe esse vídeo, porque a história só vai piorar. Como eu disse, há 35 anos atrás houve o maior assalto a banco da história do país. A equipe econômica comandada pela ministra Zélia Cardoso de Mello bloqueou todas as economias do país. Todo mundo que tinha caderneta de poupança, conta corrente acima de 50 mil cruzeiros, teve seu dinheiro bloqueado. Imagina o caos que isso provocou. Eu lembro que tinha um amigo meu na época que o pai tinha acabado de vender uma casa para comprar uma casa maior. Sabe o que aconteceu com esse dinheiro? Ficou preso. Essa é uma história que eu conheço e houveram várias histórias dessas. Felizmente o pai desse meu amigo não fez nada de muito radical, mas teve gente que na época se matou. Isso tudo para diminuir a circulação de moeda e conseguir conter a inflação. Lógico que uma situação dessa na economia provoca uma recessão extrema. E era isso que o governo queria no começo, provocar essa recessão para aos poucos ir liberando o dinheiro e eles conseguirem controlar a situação da inflação. Além disso, o governo também começou a promover a abertura econômica, visto que desde a década de 60 a gente tinha uma proibição de importações e iniciou um processo de privatização. Apesar dos problemas que essa situação causou, ela trouxe frutos para o futuro econômico do país. Mas mais para frente eu conto essa história.
Bom, mas como acabou a história do maior assalto a banco da história do país? Bom, mas como acabou a história do maior assalto a banco do país? Todo brasileiro sabe, a gente sempre dá um jeitinho de resolver as situações. Teve gente que tinha mais de 50 mil cruzeiros parado no banco e acabou usando outras pessoas para poder escoar esse dinheiro e voltar ele para a economia. Visto a gente teve a necessidade da implementação do Plano Collor II e tudo acabou em 1992 com o impeachment do Fernando Collor de Mello. Nessa época, a Zélia também já tinha saído do Ministério da Economia. Mas como eu disse para vocês, isso rendeu fruto para o futuro econômico do país. O trauma causado pelo Plano Collor I acabou ajudando o Plano Real. Um dos principais pilares do Plano Real, além de reduzir os gastos do governo com privatizações que já tinha se iniciado no governo Collor, foi bastante impactado também pela abertura econômica. Nessa época a gente já tinha um país aberto com um volume de importação muito grande para o país. Só que a ideia central de desindexar a economia e acabar com a inflação inercial foi implementado pelo Plano Real. Na época foi criado uma unidade referencial de valor, que era a URV, e ele foi aos poucos desindexando a economia. Além disso, do contrário do que aconteceu no Plano Collor I, o Plano Real foi amplamente divulgado para deixar claro para a população que não haveria nem congelamento de preços e nem bloqueio de contas bancárias. Foi um trabalho intenso da equipe econômica para demonstrar que o Plano Real não iria ser traumático como foi o Plano Collor I. E o resto dessa história muita gente já conhece. A gente sabe que teve implementação em 94 e desde 1994 a gente tem apenas uma moeda, é o real. Mas essa é uma outra história. Esse foi o Economia de Quinta. Se você gostou, compartilha, curte e deixa nos comentários aqui o que você gostaria de saber da história econômica desse país.